Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Que haja bênção abundantemente para cada crente aqui nessa noite. Só não pode haver bênção para incrédulo, porque só é possível aquele que crê. Então, aquele que crê vai ser abençoado. E não precisa ter dó de Jesus, não. Aproveite o quanto você puder, porque Ele prometeu que Ele era autossuficiente para nos dar muito mais aquilo que pedimos. E eu creio que Ele cumpre as suas promessas, né? Amém? Você crê que Ele cumpre? Amém. Nós temos aqui uma boa notícia que chegou para nós agora aqui. Eu creio que nós choramos com os que choram e alegramos também com os que se alegram. E estava dizendo para uma família hoje que a gente recebe muitos telefonemas, e-mails pedindo oração, e pode até ser que algum desses pedidos passe por alto, mas nós procuramos imediatamente orar por cada pedido que você faz. Se às vezes não é na igreja, mas a gente faz em casa, com a família, com a esposa, lembra de você, ajoelha, pede a Deus, conforme o caso, coloca diante de Deus, né? Porque desde que você confia numa pessoa, você espera que essa pessoa não vai te decepcionar. Então, quando vocês confiam na nossa oração, na oração da igreja, a gente procurará fazer aquela oração por você. E você saber que foi orado por você. Às vezes não é mencionado através do microfone, mas foi orado por aquilo, né? E aqui, o irmão Dimas Oberá agradece a Deus que atendeu as orações dos irmãos, e nos exames que fez semana passada, não tem nenhum sinal de câncer mais. Né? Não. Quem acompanhou o caso do irmão Dimas, quem viu ali em Assis, os irmãos dali que acompanharam a família, sabe que o caso dele era só um milagre de Deus, né? Então, vamos agradecer a Deus. Quando chegar a nossa hora de ir, pode ser sadio, nós vamos ser recolhidos mesmo. Mas se não chegou a hora, doente, nós vamos permanecer. Amém? Porque nós cumprimos um ministério aqui na terra. Nós estamos muito agradecidos. Eu creio que todos vocês oraram, confiaram, e realmente Deus tem abençoado, né? E vamos continuar crendo, porque o profeta diz: a fé cura, e a incredulidade traz de volta. Nós temos que crer para sermos curados e continuar crendo para permanecermos curados. Essa é a forma de nós concluirmos a vitória completa, né? Então é muito bom saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também, como é uma reunião especial, a gente gosta de aproveitar o tempo para falar alguma coisa que a gente não fala nos demais cultos, pelo fato de hoje termos a maioria presente, apesar da chuva que caiu bem no início do culto, um pouco antes aqui. Alguns irmãos devem ter chegado molhados na igreja, pés molhados, e foi uma grande chuva, estava seco, alguns dias sem chuva aqui na região, e eu creio que Deus, através disso, está dizendo também que espiritualmente Ele vai derramar chuva sobre nós, né? E agradecemos pela chuva. E vocês sabem que eu tenho a minha segunda casa, é a casa de vocês. Eu tenho a primeira casa com a minha esposa em Curitiba, mas a minha segunda casa é a casa de cada um de vocês. E por onde a gente tem passado, os lares que nós temos visitado e onde nós temos sido acolhidos, não tem faltado a palavra de consolo, a palavra amiga e também a consideração
de cada um de vocês, e essa hospitalidade tem sido maravilhosa. A alimentação que vocês têm nos dado, né, por onde nós passamos, isso realmente é muito gratificante saber que nós somos queridos por vocês, né, pela igreja, e amados por vocês, porque o mundo não nos ama e nós não amamos o mundo. As únicas pessoas que podem nos amar são aqueles que têm a mesma nossa natureza, o mesmo Deus, a mesma fé. Isso mostra que se o mundo nos rejeita, nós temos aqueles que nos recebem em Cristo e nós somos mais do que privilegiados, né? Então, onde a gente tem ido, tem sido maravilhoso. Eu tenho almoçado na casa de um, tomado café na casa do outro, jantado na casa do outro, e realmente não tem faltado nada, pela graça de Deus. Eu só peço que Deus retribua, abençoe, e que vocês, nesse gesto, recebam das mãos dEle a recompensa, porque eu jamais poderei pagar tudo que vocês têm feito por mim e pela minha família também. Mas, na eternidade, nós vamos ser vizinhos, né? E se tiver alguma hortinha por lá, eu vou ajudar a se cuidar da sua horta, e nós vamos estar juntos ali, retribuindo todo esse trabalho que nós tivemos aqui embaixo. Eu quero ser vizinho seu lá, e vocês? O que vocês acham? Eu acho que no céu nós vamos ter a nossa própria colônia, né? A colônia de cada pastor, com o seu povo, o seu rebanho, tudo junto ali, trabalhando, uns pelos outros ali, desfrutando das bênçãos de Deus. E eu creio que nós vamos estar lá. Você crê? E eu quero que todos vocês estejam lá também. Vamos juntos desfrutar dessa grande bênção. Aqui na terra é impossível nós pagarmos tudo que é feito, mas no céu nós vamos ter esta oportunidade. Tenho sido, deixa eu lembrar disso aqui primeiro, conversando com os músicos hoje, eles estabeleceram uma norma para os ensaios. As pessoas que querem ensaiar hinos devem procurar na secretaria uma fichinha para você assinar, para marcar horário para você ensaiar. Isso mesmo, né, irmão? Foi tratado hoje, né? É pelo fato de que, às vezes, vem muita gente para ensaiar e o tempo não permite. Aí você volta, eu estive na igreja e 1 hora, 2 horas, não deu tempo de ensaiar. Então, vai ser assim, vai ser selecionado. Os nomes vão ser chamados para que o dia que você vier, você vai ensaiar o seu hino, será dedicado o tempo. Se não pode naquele, você vai ser avisado, olha, no próximo ensaio, então você vai ser chamado. Então, é necessário que você se identifique lá na secretaria e pegue uma fichinha para eles. Queremos que todos cantem, todos ensaiem, nós queremos que todos ofereçam a Jesus o dom que Ele tem te dado. E eu falei alguns domingos atrás, ou 2 domingos atrás, sobre hinos, né? Talvez algum de vocês já nos viu pregando ali, falando sobre os hinos que estamos procurando trazer para a igreja e substituir alguns shows que nós tivemos há algum tempo atrás. Mostrei alguns DVDs e que realmente é repugnante, e nós vamos procurar sempre ter hinos de adoração que tenha vindo de fontes espirituais, cristãs, homens que realmente têm procurado servir a Deus e não usam desse meio para enricarem e para fazerem espetáculo, como nós vimos nos DVD, alguns shows evangélicos com fogo e fumaça, parecia mais o inferno do que o céu, porque eu nunca vi falar que no céu vai ter esse tipo de coisa lá, né? Mas é o inferno que realmente é essas coisas. Então, pensando nisso, a gente está reformulando e pedindo que a igreja ore, busque a Deus para isso. Não é de um dia para outro que nós vamos mudar todas as coisas, mas cada dia nós vamos procurar mudar algo mais até nós chegarmos à perfeição, com a ajuda de todos vocês, dos cantores, dos músicos e da igreja em geral. Nós vamos alcançar este objetivo. Vocês nos ajudam, amém? Orando, né? Para que Deus possa realmente fazer esta obra que nós tanto temos almejado.
Nós temos, irmão, bons cantores, cantoras no nosso meio, moças, moços. E eu dizia para um jovem, disse, olha, irmão, agora que o novo dia, o amanhecer do 8º dia, mensagem Shalom, da mensagem ao nascer do sol, o profeta disse que nós saímos do 7º e entramos no 8º dia, que é o sol, que vocês me ouviram pregar, vocês viram também sobre a presença da estrela da manhã, dando início ao amanhecer, a chegada do sol. Ali só tinha uma estrela, nós tivemos a última estrela brilhando, que era o mensageiro da última era, e quando ele sai de cena, a estrela da manhã, é porque vem uma estrela muito maior, que é o sol, né? E o sol é para revelar a natureza da semente. Nesse novo nascer do sol, nesse novo dia do nascer do sol, vai ser revelado a boa semente ou a má semente. E eu disse, então, por ser esse sol, nós vamos ter novos pregadores, nós vamos ter novos cantores, nós vamos ter novo líder de cântico, vai aparecer porque o sol se encarregará de trazer essa natureza da semente, porque foi no princípio, a semente estava lá, mas enquanto o sol não veio, ela não pôde mostrar quem ela era, mas quando o sol chegou, o carvalho veio à tona, a figueira, veio a romeira, veio a oliveira, porque o sol veio para dar vida àquela semente que esperava por ele. E esse novo dia, nascer do sol, nós temos então novos cânticos, novos pregadores, adoração, e tudo vai ser novo para nós, porque agora estamos na etapa final da aproximação do máximo de chegarmos à imagem perfeita de Cristo, né? E assim como Ele é, disse Paulo, nós seremos também, né? Amém? Irmão Branda disse, se você nunca tivesse visto uma mão, você visse a sombra da mão numa parede, você teria noção do que é uma mão. Mas à medida que você se aproxima a mão da sombra, você vai vendo mais nítido, mais claro o que é uma mão. Mas se você aproximar inteiramente ali, a sombra desaparece e ficará somente a sua mão. Nós viemos aproximando de Cristo através da primeira era, uma virgem, como disse Paulo. Viemos caminhando de etapa em etapa, mas no último tempo, na estatura de um homem perfeito, na restauração da árvore noiva, nós não podemos ser mais sombra, nós temos que ser a realidade. Hoje nós somos Esther, ela era a nossa sombra. Hoje nós somos Ruth, aquela Ruth era a nossa sombra. Hoje nós somos Raabe, aquela era a nossa sombra. Hoje nós somos a verdadeira Maria, aquela era a nossa sombra. Então agora sai a sombra e entra o real, porque nesse tempo nós estamos aproximando da plenitude de tudo aquilo que Deus proveu para nós. Então, Cristo hoje, indiscutivelmente, Ele será tão Ele como nunca foi em nenhuma outra era, desde a primeira até a última. Nós chegamos à plenitude, onde a cabeça descendo torna-se o corpo completo, onde nós manifestaremos a própria natureza de Cristo. Amém? Isso realmente desagrada o diabo, porque essa super raça foi levantada com um propósito específico. Jesus nunca quis fazer nada por si. Ele sempre quis distribuir para outros, para que a sua glória fosse repartida com outros. Ele poderia ter degolado o diabo lá no Calvário. Não podia? Ele podia ter pegado o diabo assim, como os católicos pegavam aquelas galinhas os nordestinos falavam descangotar, né? Que essa palavra nem tem nenhum dicionário, mas no Nordeste tem, né? Então, Jesus podia ter pego o diabo e ter dado uma torcida nele, feito assim, mas ele disse, não, eu vou só bater na espinha dorsal dele, e vou deixar ele meio vivo aí, mais envenenado, mas eu vou levantar um povo mais tarde, e esse povo vai pisar a cabeça dele. Então nós estamos aí,
Não precisamos ter medo, porque essa é a promessa que Jesus fez, que é essa última etapa. Essa última batalha é ela que vai vencer, porque Ele está dentro dela. Amém? Que grande promessa para nós, para que a igreja pudesse se alegrar com isso. Não sou eu, mas é Ele. O diabo não tem medo de mim, mas quem está em mim, ele tem. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a Bíblia. Graças a Deus. Amém? Então, também eu quero falar aqui sobre a transmissão, as nossas transmissões. Olha, nós temos uma audiência através da internet muito grande em muitos lugares. Tem meus amigos secretos que não se declaram e me ouvem. O importante é que estão ouvindo, né? E eu sei que estão ouvindo porque gostam. Ou me ouvem para criticar, ou me ouvem para curiosidade, ou me ouvem para orar por mim. O importante é que ouça. E nós estamos muito felizes por todos que nos acompanham através da internet. E sempre no segundo domingo é transmitido para a igreja de Toledo, mesmo que o pastor Paulino está ali, sempre ele está assentado ouvindo a transmissão. Agora, se você tem internet em casa, mas seria muito bom que você não ficasse em casa, que você viesse para a igreja. Seus irmãos estão aqui reunidos para adorar a Deus, tem o cântico, vocês vão ouvir a palavra. Eu creio que o ambiente é muito melhor do que estar em casa ouvindo, porque qualquer coisa te distrai. Você estando na igreja aqui, não tem panela fazendo barulho, não tem panela de pressão chiando lá para você, não tem cheiro de feijão queimado para você levantar e ir lá e cuidar da panela, não tem o estômago te inspirando a fazer um sanduíche ou uma pipoca para você comer na hora do culto. Você vindo para cá, você está livre de todas essas tentações, né? Então eu convidaria que você, no dia de culto, da transmissão, não ficasse em casa, a menos que seja impossibilitado por saúde, algum problema, né? Mas que você venha para a igreja, porque esse ambiente foi consagrado para Deus te abençoar, para que você receba as bênçãos de Deus. Amém? Às vezes eu esqueço de falar com os cooperadores, os que leem os pedidos de oração, e às vezes o pedido vem de oração assim: Maria de tal pede por enfermidade. Ninguém pede por enfermidade, irmão. Todo mundo pede por saúde. E às vezes nós lemos como está aqui. Vamos corrigir isso, né? Fulano de tal pede por enfermidade. Fulano de tal pede por... Quem é que vai querer enfermidade? Né? Vamos pedir pela saúde. Olha, irmão fulano pedindo por sua saúde, né? Que Deus abençoe, que Deus lhe traga a cura. E às vezes eu vou falar para os obreiros e só lembro na estrada. Então agora eu estou lembrando agora, então vamos falar agora, né? E quando você escrever, escreva certinho lá para ser lido aqui, da maneira correta. Amém? Amém. Deixa-me ver aqui. Ontem nós estivemos em Cascavel e nós tivemos o apoio da igreja para uma ideia que nós implantamos ali a partir de ontem, dia 3 de maio, até o dia 3 de maio de 2014, se o Senhor assim permitir. Nós apresentamos um plano para a igreja, e a igreja estaria disposta a apoiar esse plano ou não. Isso através do voto. Então eu disse, se a metade mais um apoiar, nós iremos fazer. Se a metade mais um não apoiar, nós não faremos. Então, a metade mais um apoiou o irmão Eliezer trabalhar ali em Cascavel como pastor local durante o período de 1 ano. Essa é a minha apresentação para a igreja. Mas a igreja que vai recebê-lo no determinado tempo, com o voto, dizendo, ele pode ou não pode. A igreja apoiou o meu plano de colocá-lo ali. E com o tempo a própria igreja vai ou apoiá-lo definitivamente. E nós vamos orar para ele, empossando ali, ou a igreja vai dizer que não é isto. Então, a partir de agora, o irmão Eliezer, nós chamamos na frente, colocamos as mãos sobre ele, eu, o pastor Paulino, né, dando a ele essa ferramenta como pastor ali, e ele vai fazer esse trabalho. E vocês vão orar por ele. Amém? Vocês vão orar que Deus abençoe e que Deus levante mais outros também. Né? Que não fique só nele, não. Que haja
tantos outros agora que também possam ser levantados para fazer o trabalho. E então ele vai administrar ali como Deus colocar no seu coração. Eu vou ser o tutor dele, eu vou ser o técnico dele, eu vou pôr ele em campo e eu vou ficar observando como ele joga, né? E ele vai trabalhar, e nós vamos observar e orar por ele, e vou ajudar ele no tudo que ele precisar, nas orientações, qualquer hora que a igreja precisar, nós estamos à disposição. E eu espero que no final do tempo determinado por Deus, nós vamos ter então a resposta de Deus, sim ou não. E como ele sabe, se for sim, estamos todos felizes, se for não, vamos continuar, irmãos, a mesma coisa e continuaremos felizes a mesma coisa, porque eu creio que essa é a maneira de nós trabalharmos, amém? Então ele vai estar ajudando aqui dentro da sua possibilidade, mas o trabalho dele é lá. Ele pode mudar para lá, ele tem a liberdade de trabalhar, mudar os cultos, como fica melhor para a igreja, evangelizar. Ele vai ter toda a liberdade, as nossas orações e o nosso apoio para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Amém? Graças a Deus por isso. Então, o irmão Eliezer está ali, está ciente, né, irmão Eliezer? Está certo? Foi assim mesmo? Foi feito ali, né? E vocês vão orar por ele. Eu não tenho nenhuma restrição contra a vida do irmão Eliezer, da sua esposa ou da sua família. Eu li a Bíblia, esses requisitos para mim ele preenche, cabe agora usar desses requisitos e cumprir o seu ministério conforme Deus vai dar a ele daqui para frente. E vocês prometem que vão orar pelo irmão Eliezer? Amém. Amém. Graças a Deus. Tem mais aqui também sobre... nós tivemos aqui o irmão Simeão, um tempo como diácono, depois ele saiu, depois ele voltou, né? E nós sempre tivemos dificuldade para ter diáconos na igreja. Temos muitos irmãos, mas pôr a mão nos espinhos, são poucos que querem. A dificuldade, tem que haver sacrifício, isso não tem sido fácil. E uma igreja, para ser completa, ela tem que ter homens, dos quais Deus tenha confiado para fazer o trabalho. Homens que possam ajudar na obra, na ordem, na ceia. E eu não seria nada sem os músicos, sem um líder de cântico. Já pensou, vocês me ver cantar aqui todos os cultos? Vocês choravam todo culto, né? Então Deus prepara o irmão Edson, prepara o irmão Lorival, o irmão Ademir, o irmão Sandro, para que vocês saiam alegres do culto, né? Agradecido pelo dom. E assim também, nós temos homens aqui que não são perfeitos, nenhum deles é perfeito. Nem eu sou perfeito, nem o irmão Brano é perfeito, não é. Perfeito foi Jesus Cristo. Amém. Se alguém achar defeito em Jesus, então eu vou admirar essa pessoa ter a habilidade para achar um defeito em Jesus. Agora, em nós, não precisa nem se procurar muito, não. É só você olhar assim, você já vai começar a ver, né? Tem aquele brinquedo que chamava, como é que é, dos 7 erros lá? Era o desenho dos 7 erros, era isso mesmo? Vocês, é isso mesmo? Como é que é? Não sei. Encontre 7 erros, né? E se você olhar para nós aqui, você vai encontrar 70 vezes 7. É bom nem procurar. Procure ver só as coisas boas, porque senão vocês estão enrolados, viu? Muito mesmo, enrolados. Então, qualquer homem que trabalha aqui, desde os músicos, o pastor, diácono, todos, se você olhar esse lado aqui, não tem jeito, vai ter muito defeito. Agora, observe também, o trabalho está sendo feito, né? O trabalho está sendo feito, e muitas vezes, não tendo alguém capaz, ou alguém que pudesse fazer, nós vamos ter que submeter, aceitar de bom coração aqueles que trabalham, aqueles que fazem, no espírito de voluntário, no espírito de ajudar, né? No espírito de ajudar. E se tem algum irmão que às vezes acha que os diáconos não está trabalhando bem, ou não é o que deveria ser, me apresente homens, ou você mesmo se apresente, nós vamos colocar em prova, em teste, vamos ver, que nós queremos a ajuda de todos vocês.
O que nós não podemos é abrir mão do que temos sem ter nenhuma possibilidade de ter algo melhor. Eu disse para a igreja esses dias, eu não ignoro, irmão, você deixar a minha igreja para ir a qualquer igreja, e eu não vou considerar que você é um pecador, porque você deixou o tabernáculo do pastor Raimundo, ou que você foi, não, isso aí é você, é sua escolha, eu quero te ver no céu, e eu tenho certeza que você não quer me ver no inferno. Nós vamos trabalhar para nos encontrarmos, não é verdade? Vamos nos encontrar. Agora, o que eu digo é o seguinte, não troque uma coisa certa por uma duvidosa. Não faça isso, porque nunca foi um bom negócio trocar uma coisa certa por uma duvidosa. Porque eu disse para o irmão, às vezes você troca um carro velho por um novo. Essa aí é normal, não é? Um carro velho por um novo. Mas você trocar um carro novo por um carro perdendo as rodas, você já viu alguém fazer um negócio desse? Nunca viu. Porque não é normal fazer isso. Já viu um homem trocar uma mulher nova por uma velha? Você já viu? É difícil, não é difícil? Você não vê isso. Ele é criticado. Você tem que saber que as trocas têm que ser para melhor e não para pior. Então, como diz o profeta, se você tem algo melhor, então você nunca deve se sujeitar a ficar no lugar inferior. Você vai procurar algo melhor, mas que seja também para melhor, para servir a Deus, né? Que você fique feliz, agradecido por isso. Agora, para piorar a situação, para sacrificar a família, os filhos, então aí não seria um bom negócio. Mombrana chega a dizer que até na Assembleia de Deus, se for necessário, nós vamos, se for preciso, por não ter uma igreja melhor, nós vamos até numa Assembleia de Deus e sentamos ali, e se não houver nada, nós não comemos nada. Mas se houver um biscoitinho que cair lá, você vai comer aquele biscoito e sair agradecido para casa. É assim que o profeta nos ensinou. E é assim que nós realmente queremos. Então, o irmão Simeão, eu falei, vamos fazer uma apresentação do irmão Simeão no próximo culto de ceia, não é? Eu não vou apresentar, você já conhece o irmão Simeão e o que ele tem feito na igreja também. Agora, bem simples, nós vamos fechar os nossos olhos, só que eu não quero ninguém de olhos abertos, só eu vou ficar de olho aberto aqui. E o pastor Paulinho, que eu chamaria que viesse aqui, por favor. O Paulinho fica em pé aqui como meu secretário. E nós vamos fazer uma votação bem rápida, né? Aqueles que vai apoiar o irmão Simeão, quando eu falar, vocês vão ficar em pé. Os que não apoiam, vão ficar sentados. E vocês só vão sentar depois quando eu mandar. E todos com os olhos fechados. Tá certo? Vocês concordam? Então, vocês concordaram. Todos com os olhos fechados, né? E nós vamos, então, inclusive o irmão Simeão vai estar com os olhos fechados, sua esposa, seus filhos, todo mundo. Você vai fechar seus olhos agora, então. Feche seus olhos, né? Em oração. Ore. Primeiro, vamos estar no espírito de oração. Vamos pedir a vontade de Deus, a direção de Deus. Amém? Vamos com a nossa cabeça curvada e todos com os olhos fechados. Ninguém seja curioso. Simplesmente esteja em oração. Pai celestial, querido Deus, a igreja primitiva fazia essas coisas e o Senhor os dirigia. Nós estamos voltando àquele princípio, onde cremos que o Teu Espírito nos dirigirá em todas as coisas e nós cumpriremos a Tua palavra. Nesta noite, Pai, tão simples, humilde, nós queremos ver a boa vontade da igreja em relação ao nosso irmão, pedindo, Pai, que o Senhor inspire no verdadeiro coração cristão, fé em Deus, confiança na Tua palavra, de que aquilo que eles irão fazer agora seja verdadeiramente o mais profundo da alma e com toda a sinceridade, Pai, sabendo que o Senhor conhece os nossos corações e um dia teremos que estar diante do Senhor e o Senhor poderá dizer a nós o que estamos pensando exatamente agora. O que nós pensamos aqui, o Senhor tem como mostrar naquele grande dia, quando os segredos dos corações serem revelados, e nós vamos estar ali, Pai. Portanto, em nome de Jesus, enquanto Teus filhos estão com seus olhos fechados, que o Senhor desça entre nós e abençoe, e faça com que isso agrade a Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados. Agora, os que apoiam
irmão Simeão, na continuidade do trabalho de diaconato, fique em pé, por favor, os que apoiam. Todos com os olhos fechados. Entende? Nós estamos aqui com o pastor Paulino. Muito bem. Agora, por favor, com os olhos fechados, assente-se. Agora pode abrir os seus olhos. Foi por unanimidade ou não foi, irmão Paulino? Amém? Por unanimidade, vocês apoiaram o irmão Simeão, né? E eu creio que vai continuar nos ajudando aqui. Amém? Amém. Eu quero agradecer também os meus soldados, né? É tão bom quando você é bem acompanhado de homens, mulheres, que você sabe que em Israel até as mulheres servem o exército e elas vão para a guerra também. E nós somos guerreiros também, e as mulheres também são verdadeiras guerreiras de oração, de buscar a Deus. E eu tenho sido ajudado pelos meus cooperadores, moços e moças, com parágrafos da mensagem, a Bíblia, e eu tenho feito mensagens baseado nas ajudas que essas moças e moços têm trazido para mim. Tenho observado, tenho lido, tenho acompanhado a visão de cada um, principalmente nessa hora que nós estamos vivendo, e eu tenho procurado imprimir, e na medida que nós vamos pregando, nós vamos colocando isso, essas visões, né? Assim, de uma maneira geral, de toda a igreja, especialmente no assunto que nós temos procurado falar nesses últimos dias, né? Se você acessar a internet, tudo que nós pregamos, tudo que nós entendemos da mensagem está lá. Não temos o que esconder, nada. Está lá. Você pode ouvir, pegar a mensagem, examinar se realmente é assim. Quando nós falamos que a era de Laodiceia terminou, aí na mensagem O Arrebatamento, de 1965, você encontra o profeta dizendo assim: mas nós estamos em Laodiceia, esta é a última era. Vocês já leram isso? Então veja, a pessoa diz, como é que pode terminar? E o próprio profeta diz que está em Laodiceia. Irmão, em 1965, eu estava em Laodiceia, você também estava em Laodiceia, todos nós estávamos lá. Mombrano estava falando, como profeta, que haveria um tempo, quando esta revelação plena estivesse em curso, e que cada eleito sairia. Por quê? Porque ele sabia que o Filho do Homem seria jogado para fora da igreja. E a única luz que Laodiceia tinha era a luz dos cristãos que vieram através dela, através do mensageiro. Mas quando ele foi jogado para o lado de fora, nós saímos com ele. Então eu digo, pode que para alguns ainda estão em Laodiceia. A Laodiceia continua. Mas para mim, para nós, que entendemos o plano de Deus de saltar para o 8º dia, Shalom, ao nascer do sol, Laodiceia é ontem. Nós estamos no 8º dia. Nós estamos na luz maior, a luz do sol. É por isso que, nessa luz maior, nós podemos ter um avivamento nas Escrituras, e a Bíblia tornou nova para nós. E eu tenho certeza que esses que experimentaram essa abertura completa, porque alguém criticou assim, não, eu não creio na abertura da palavra. Ora, se você não crê na abertura da palavra, você não crê no que o irmão Brano falou. Quem falou na abertura da palavra foi o irmão Brano. Ele diz assim, ó, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Não é só o 10, 7. 10, do 1 ao 7. Porque 10, 1 é o anjo celestial. 10, 7 é o anjo terreno. Vocês compreendem isso? E na mensagem da brecha, ele diz que quando ele vier, quando o Senhor viesse, esse anjo terrestre estava na terra. Apocalipse 10, 1 veio, o anjo 10, 7 estava na terra. Se cumpriu exatamente como ele falou. Amém? Agora,
Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do 7º anjo, abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o filho do homem. Nós nunca dissemos que o irmão Branham é o filho do homem. Mas ele foi à casa emprestada para que Cristo pudesse manifestar Lucas 17:30. Como você é uma casa emprestada para o Espírito Santo habitar em você. O Espírito Santo só pode falar através da sua boca. Ele só pode pensar através da sua mente. Ele só pode caminhar através dos seus pés. O Filho do Homem só podia falar através da boca do 7º anjo de Apocalipse 10:7. É a única boca que ele tinha para falar. Então ele falou, ele foi usado. Por isso ele dizia, não sou eu, é o anjo do Senhor que está aqui. É ele que está fazendo as obras. Eu sou um pecador, eu sou um homem, mas ele está aqui, ele é que está fazendo a obra. Não é? Então eu preguei 2 mensagens. O que está por detrás do véu e depois tirando o véu que também está na nossa página, mostrando o que nós vimos, o que nós olhávamos aquém do véu e o que nós podemos olhar além do véu e aquilo que nós estamos vendo na manifestação da palavra. Então ele diz assim, não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Está claro. O mensageiro está revelando o filho do homem. Ah, eu queria ver Jesus. Onde é que você vai ver Jesus fora do vaso no qual ele se expressou? Aonde você vai ver? Por isso aquela ceguinha que foi curada numa reunião do profeta, e ela era jovenzinha, e ela então cresceu, e um futuro, mais tarde, ela soube que o irmão Branham estava fazendo uma campanha e ela queria ir lá, conhecer o irmão Branham. E ela foi. E ela entrou na fila de oração não para ser curada, ela queria apertar na mão do irmão Branham. Ela queria ter o prazer de cumprimentar ele. Aí, quando ela chegou, irmão Branham disse, você não tem nada. Isso é verdade, irmão Branham. Eu vim aqui só para conhecer o homem que abriu os meus olhos. Sabe o que o irmão Branham disse? Isso eu espero que um dia você veja o homem que abriu os seus olhos. Porque se você estiver pensando que foi eu que abri, você está totalmente enganado. Quem abriu os seus olhos foi ele. Agora, ele usou meus lábios para te falar, para que você pudesse ser abençoada. Então, você não pode olhar para o vaso, não é o pastor, eu sou um homem. Vocês têm que olhar que o ofício está por detrás desse homem. Se vocês não respeitarem esse ofício, é o desrespeito de Deus, não é o desrespeito do homem. Quando você fala mal do homem, não respeitando o que está por detrás desse homem, então você está cometendo pecado. Porque não estamos falando de um homem pecador, nós estamos falando de um ofício. Pastor é um ofício, evangelista é um ofício, mestre é um ofício, profeta e todos os demais. Então você tem que saber o que está por detrás do véu para compreender o propósito de Deus. Então ele diz assim, ele diz, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? Então, se nós somos taxados, por exemplo, de falsa doutrina, nós não vamos nem discutir isso. Nós não temos preocupação com isso. De forma nenhuma. É a revelação que nós temos da manifestação que Deus prometeu para o dia que nós estamos vivendo. Não, independente do que as pessoas pensam, nós cremos que isto é a revelação da palavra. Ele disse, é aí onde parece ser tão difícil para você, veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Está mais claro do que 2 mais 2 é 4. Porque ele deixou a casca e não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Quem foi o grão que desceu na terra lá? Foi Jesus ou não foi? E se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, não é isso? Mas se ele cair na terra e morrer, ele brota, e ele vai trazer muitos grãos com ele. E o profeta está dizendo aqui que é o grão, não é os grãos. Irmão Branham foi
o primeiro molho que foi movido. Tudo aquilo que Deus fez no William Branham, no homem pecador como eu, que ele era um pecador. Ele tentou fumar, ele tentou matar, ele tentou adulterar, ele tentou tudo na vida dele. Ou não tentou? Você quer que eu vou dizer que irmão Branham era santo? Irmão Branham foi um vaso escolhido para manifestar a Jesus Cristo, para manifestar a Cristo Jesus, o Filho do homem. Mas ele mesmo disse, eu sou um pecador, nasci em pecado. Mas o primeiro molho foi movido para mostrar que um pecador arrependido como William Branham tem a mesma condição de executar a obra de Cristo na terra, como o próprio Jesus executou na terra. Era isso que Deus estava fazendo através de William Branham, pegando um pecador, transformando esse pecador, para que você atuasse agora como o próprio Filho de Deus, sem pecado. Não é nada obscuro, isto é a realidade da palavra de Deus. Então, é o grão. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. Agora eu pergunto para você, na mensagem, 3 classes de crente, onde é que está o crente manufaturado e incrédulo? Aonde é que estão eles? Está dentro da igreja ou não está? Está ou não está? Levante a mão se você crê que está. Irmão Branham disse que onde estiver uma reunião como essa, existem 3 classes de crente. E ele disse que a resistência dessa verdade não era denominações, eram os manufaturados e os crentes que estariam dentro. Ele está dizendo aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Olha aqui, ó. Ungidos, crentes manufaturados e incrédulos, a igreja formal e os pentecostais. Então ele falou, olha, veja a classe que está aqui, ó. Crentes manufaturados e incrédulos está dentro da igreja verdadeira. A igreja formal está lá, batista, presbiteriano e todos os mais. E os pentecostais, que é a igreja do avivamento. Então tá, os crentes dentro da igreja, os manufaturados, os tradicionais, que é os batistas e presbiterianos e metodistas, e os pentecostais, esses são os que se levantariam contra essa verdade. Eu não quero estar nesse grupo. Eu não quero estar desse lado. Eu quero estar do lado do qual Deus prometeu que caminharia com eles todos os dias até a consumação do século. Veja bem, os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, não aos grãos verdadeiros, porque nós não somos divididos, nós somos um corpo. Esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos os corpos do Senhor. Você, como membro desse corpo, torna-se um no verdadeiro corpo de Cristo. Quem sabe a unha, o dedo, o pé, eu não sei o que você é. Mas quando você entra nesse corpo, você faz parte do único grão verdadeiro, que é Cristo Jesus. Mas ele diz que esse se opõe ao grão verdadeiro. Mas deixai-os para lá. Não se meta nisso. Não use a internet para isso. O profeta disse, deixe para lá. Não entre em questões. Não. Sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem. Vocês entendem agora? Vocês entendem agora? O profeta está perguntando, vocês entendem agora? Apocalipse 10. Eu estou lendo isso porque eu quero ler uma carta que Jesus mandou para sua esposa. Você já viu? Já leu? Uma carta que Jesus mandou para a esposa dele? Eu quero ler o que Jesus mandou falar para você, que é a esposa. Porque só a esposa é que conhece o segredo do marido. É ou não é? Ah, irmão. Se você chegar numa casa, ali, e descuidadamente você vê a mulher piscar para o marido qualquer coisa, você pode dizer, ela disse uma mensagem para o marido dela, eu não sei o que é, mas que ela disse, ela disse. Não é assim ou não é? É um piscadinho que você dá ali, ou o marido para a esposa, ali pensando que você não viu, mas se você viu, você diz, a coisa aqui não está boa não, tem alguma coisa aqui, melhor é cair fora. Porque essa ligação entre marido e mulher não pode ser entendido a não ser no relacionamento entre marido e mulher. Porque essa convivência leva a uma intimidade no qual um pequeno sinal é uma grande mensagem.
e ela realmente entende o que ele está querendo dizer com aquilo. Não é isso que o irmão Brando disse? Ela entende até entre linhas o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer. Que você sabe o que isso quer dizer. Eu lembro de uma experiência minha com a minha esposa, um telefonema. Isso foi há muitos anos atrás. Nós tínhamos feito uma viagem, um roteiro, um determinado lugar, e aí eu cheguei numa cidade com os irmãos que estavam me carregando. Aí eu liguei para casa, eu disse, como é que você está? Ela disse, eu estou bem. Mas quando ela disse, eu estou bem, aí eu sabia que não estava bem. Ainda que ela tinha dito, eu conhecia a voz dela, e eu sabia que aquela voz que ela fez não estava bem. Eu fiz os irmãos me levar naquela noite, eles nunca entenderam, eu pensou que era paixão. Eu sofri uma discriminação por esses colegas, um deles já partiu, nós vamos conversar lá na glória depois. Mas eu sofri uma discriminação, você não aguenta ficar longe da sua mulher, olha aí, ó, meia-noite, nós temos que sair daqui, te levar em casa lá, e eu calado, falei, não, mas eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é que estava acontecendo, né? E naquela época, nós tínhamos 4 filhos, e ela tinha um medo de engravidar, porque já tinha passado por 4, e você sabe o que é 4 crianças pequenas para cuidar, e ela estava grávida. E ela estava numa tribulação terrível. E era a Ruth que estava vindo naquela época. Aí eu sabia que algo não estava bem, porque você passa a entender, irmão. Você conhece tanto a Cristo, você começa a ter tanto acesso a Ele, que você não consegue constranger a Jesus. Você faz algo mal, você já sente mal na hora, você entristece, você procura consertar, porque você tem essa intimidade com Ele, porque agora estamos no tempo de casamento, não é tempo mais de namoro, não é tempo de noivado, agora é tempo de aliança na mão esquerda. Então ele diz assim, no dia da volta do 7º anjo, agora lembre-se, 7º era da igreja de Laodiceia. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada, e se tornar uma era da igreja, quando ela se denominar, quando ela não tem chance mais para ela se denominou. Quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa... O que foi cada mensageiro? O que foi Martim Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi o Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Onde está a vida agora? Aonde foi? O que é? Uma repreensão aos pentecostais, vem? Para cumprir a escritura desta hora. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, vem? A primeira puxada, o que foi? Cura. A segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Se você disser para mim que você não crê na abertura da palavra, para mim você é um incrédulo. Porque o profeta diz que a palavra se abriu. Quando ela que se abriu, olha aqui, os mistérios revelados. Quando que a palavra se abriu? Os mistérios revelados. Então a palavra se abriu. Mas ela ficou guardada 50 anos, esperando eu e você, que estava no livro da vida, ser chamado, para que agora ele abrisse nossos olhos e víssemos o que já aconteceu e que foi uma promessa acontecer agora nos nossos dias. Porque perguntaram ao profeta, irmão Brana, a igreja terá um avivamento ainda? Ele disse, claro que tem, é o que está acontecendo agora. Em outras palavras, o que aconteceu com Elias, Eliseu fez tudo o que Elias fez e mais um pouco ainda. Não é outra coisa, é o mesmo avivamento que estava lá no ministério de William Branham. Agora esse ministério está na noiva, na igreja eleita, para cumprir essa segunda parte. Então ele diz assim, não há ordem mais superior
para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Está concluído. O que é os 7 selos? Se você não leu, procure ler. Vá buscar. Porque lá contém todos os mistérios da Bíblia. Tudo está nos 7 selos. E neles também está os 7 trovões, que daria fé de rapto para a igreja. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? Amém? Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos ler as Escrituras. Salmo 25, a partir do versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu coração. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, e nós queremos estar aqui alimentando as nossas almas dela, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, não da boca do Raimundo, do pastor, do presbítero, mas que procede da boca de Deus. Portanto, alimenta as tuas águiazinhas nesta noite, alimenta os teus filhos com esse pão nesta noite, alimenta esse povo com essa verdade nesta noite, e fortaleça a nossa fé, e que saiamos daqui não somente crendo, mas vivendo o que temos crido, e dando testemunho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu entrego a Ti a mensagem desta noite, o que foi falado, cantado, o que será falado, e a ceia desta noite, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Tenha paciência comigo, amém? Porque eu vou ler essa carta aqui, e quero lembrar uma pequena história de soldados que estavam na guerra, e a sua mãe mandou uma carta para eles. Irmão Branda conta essa história, e sua mãe mandou uma carta para ele. E que você sabe, na guerra, muitos soldados desrespeitosos, não tem uma norma. Quando aquela carta chegou, outros amigos pegaram a carta, abriram e começaram a ler para ver o que estava escrito, e leram, passou de uma mão para outra, até que chegou na mão do filho. E quando o filho pegou aquela carta e começou a ler, nas primeiras palavras, ele começou a chorar. E ele começou a chorar, e ele leu toda aquela carta chorando. E os amigos disseram: eu não vejo nada diferente, eu li sua carta, não senti nada. Ele disse: mas eu conheço até a letra da minha mãe, e eu sei como ela escreveu essa carta, sabendo que eu estava na guerra, o quanto ela está preocupada e o quanto ela me ama, e por isso o sentimento da carta está dentro de mim agora. Eu posso ver minha mãe agora através dessas letras. Nós temos que ver Jesus através da Bíblia. Nós temos que ver Jesus através da mensagem. Nós temos que ter sentimento para ler a mensagem, não como um livro qualquer, um jornal, mas sabendo que esta é a palavra de Deus para nós. E essa carta que eu vou
ler um pedaço dela, quem sabe, um tanto aqui, você pode ler o resto em casa, se for o caso. Foi Deus que mandou o profeta pegar uma caneta e escrever. Foi Deus. Falou, pega a caneta e você vai escrever uma carta agora. Eu vou redigir uma carta à minha esposa, à minha igreja, e você vai escrever essa carta. Então, essa carta não é do irmão Brana para a igreja. Essa é a carta do próprio Jesus para a igreja. Cristo. Amém? E nessa carta ele diz assim, ele disse, enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aí vamos voltar à noiva aqui. Noiva, namorada, noiva e esposa. Em cada um desses estágios existe um limite de aproximação. Mas a intimidade maior só pode acontecer pelo casamento. Não através do namoro, não através do noivado, mas através do casamento. Mas o profeta disse que um verdadeiro marido, por mais que ele viva 30, 40 anos, 50 anos com a sua esposa, com o irmão Isasqueu, eu creio que já passou dos 50, o irmão Juraci está quase chegando aí, se já não chegou, e outros que estão aí, o irmão Brana disse que eles serão ternos namorados, eles são noivos para sempre. Por isso, quando você vê a expressão de Jesus, de irmão Brana dizendo, e Cristo, Jesus e sua noiva estará no milênio, é claro, porque nós não estamos tendo Jesus como marido para ter um ato sexual. Nada disso, esse tipo de coisa não existe do outro lado. Mas é a intimidade que teremos com Jesus, de não termos que perguntar nada, mas sabemos todas as coisas, porque uma verdadeira esposa, ela faz parte do convívio e dos segredos do marido. Por isso, quando ele desce em Apocalipse 19, a Bíblia diz que na sua coxa estava escrito. Quem poderia ver isso a não ser a esposa? Teria que ser a esposa para ter a liberdade de ver o que estava escrito na sua coxa. Então, essa intimidade entre a igreja e Cristo. Nesses últimos dias, depois da partida do mensageiro, de Eliezer, depois de introduzir a Cristo, Filho do homem, e que houve esse casamento, esta união, só ele podia pregar a união invisível da noiva, escolhendo uma noiva, e casamento e divórcio. Depois dessa união invisível, Eliezer sai de cena, e agora Isaac leva a Rebeca para a morada, exatamente na casa de Sara, onde o anjo apareceu para o seu pai Abraão. Ele não foi para outro lugar. Quando houve o casamento, eles voltaram exatamente aonde Elohim tinha manifestado a Abraão, seu pai, porque lá era o lugar que a bênção tinha sido estabelecida. Então, essa intimidade é que nós podemos conhecer entre Cristo e a igreja. É por isso que na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem não é para o mundo, não é para as denominações, não é para os pentecostais. Essa mensagem somente será entendida por uma classe que foi considerada a sua esposa. Ninguém jamais vai entender Cristo, mistério de Deus revelado, se você não for parte daquele corpo que faz o corpo da noiva, o corpo da igreja, da esposa do Cordeiro. Você pode ler tantas quantas vezes você quiser, mas se você está incluído como esposa, quando você lê aquilo, você arrepia, porque você sabe que existe algo muito especial, que ele está sussurrando. Por isso, o irmão Brana disse que quando ele estava pregando aquela mensagem, ele estava trazendo o que estava detrás da mente de Cristo. Então, aquilo não foi para o mundo, aquilo foi a segunda etapa. A primeira etapa foi a primeira puxada, e a segunda puxada foi aquilo que estava na sua mente, na parte da frente, onde todos poderiam participar. Mas aquele segredo que estava guardado desde antes da fundação do mundo, era especialmente para um povo especial.
É para um povo que tinha a semente eleitiva para compreender esse mistério. Quantas virgens tinha nos dias de Maria? Muitas, porque naquela época, irmão, a virgindade entre as moças, aquilo era normal. Uma família que tinha 10 filhas eram virgens. Lá não havia o que nós estamos vendo em Sodoma hoje. O mundo como está hoje, eram virgens. Quantas virgens haviam? Mas o anjo veio a uma. O anjo forte desceu para uma mulher chamada Maria, porque ela não duvidaria da promessa. Ela aceitaria a promessa. Quando o anjo de Apocalipse desceu, ele não desceu mais para o mundo denominacional, ele desceu para uma esposa, para uma mulher que tinha o comprometimento de aceitar no seu ventre a sua semente. Por isso a Bíblia diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É uma mulher que teria que engravidar-se do marido que é Cristo, e esse filho que é Cristo pisaria a cabeça da serpente. Então não é para qualquer um, é para os escolhidos, é para os chamados. Muitos foram chamados, poucos são escolhidos, não é? Aí você poderia entrar, mas é tanta coisa que você poderia pegar a rainha Esther, por exemplo. Quantas virgens foram para o palácio para ser escolhida, irmão? Quantas? De cada tribo, de cada lugar, foram muitas que estavam lá, esperando que o rei Assuero escolhesse ela como rainha, não era? Leia a história para você ver. Nós temos uma mensagem pregada na internet sobre esse assunto, sobre Esther. Veja se não foi assim. Mas sabe qual era o segredo? É que o mordomo, o eunuco, que vestia as mulheres, que deveria se apresentar diante de Assuero, era um eunuco que tinha tanta afinidade com o rei, que ele sabia qual era o gosto do rei. Ele sabia qual era a cor dos olhos da moça que o rei gostava. Ele sabia o tipo, o caráter. Então aquele eunuco, quando ele olhou para Esther, quem é o eunuco que veio? Irmão Brana não veio casar com a igreja. Ele não veio casar, mas ele veio buscar uma noiva para ele. Não veio? Então, aquele eunuco, ele conhecia tão bem o desejo do rei, quando ele olhou em Esther, falou: eu vou preparar essa moça, porque essa moça aqui vai ser exatamente o que o rei quer. E ela foi agraciada, porque o rei, aquele eunuco, vestiu ela com a cor da roupa que o rei gostava, com o sapato que o rei gostava, ele penteou o cabelo dela como o rei gostava, tudo que o rei gostava. E aí todos apresentaram as virgens ali. Mas quando chegou Esther, que o rei olhou e disse: como é que pode? É tudo o que eu queria. Mas é porque tinha um mordomo lá, um eunuco lá, preparando. Por que nós vamos ser aceitos por Jesus? É porque alguém que entendia do gosto dele. Amém? Malaquias 4. Alguém que entendia do gosto do rei veio até nós e começou a olhar as denominações, prega para um lado, prega para outro, vai de um lado, denominação em denominação, faz campanha, mas um dia ele encontrou uma moça e disse: essa aqui vai ser ela. Então ele pega isso e começa a vestir essa noiva, vestir esta igreja com o gosto. Então não há possibilidade de você ser rejeitada, porque você está vestido exatamente como o gosto do rei. É maravilhoso, irmão. Você pode ser feio para quem quiser, mas para ele você não é feio. Você pode ser rejeitado de quem quiser, mas para ele você não vai ser rejeitado, porque você é o gosto dele. Quando o rei viu a Esther, ele caiu por ela. Nossa, ele falou: se eu pedir a metade do reino, eu te dou. Jesus também, quando viu essa igreja vestida, adornada, preparada, ele disse: o que você pedir, eu te dou. Tudo que pedir no meu nome, eu faço por você. Sabe quando é isto? É quando nós entendemos que nós somos a esposa dele. Então nós sabemos pedir, como Esther. Ela soube pedir o que ela precisava na hora certa, e o rei disse: não, o que você quer? Eu quero que o senhor poupe a minha família.
Eu quero que o Senhor poupe o meu povo que está condenado à morte. E ele disse, eu decreto uma lei que todo judeu tem que ser salvo. Por isso o profeta disse que nós vamos ter o poder para requerer a nossa família que está sobre a mira da morte, porque o próprio Deus deu para nós a condição de interceder por eles. Não é maravilhoso isso? Mas para que isso aconteça, você tem que reconhecer que você está casada com Ele. Porque depois que você está casada, irmã, você pode chamar Ele de feio. Você pode falar para ele assim, não, se a comida não estiver boa, compra uma para você. Mas enquanto você estiver namorada e noivo, não faça isso não, que ele bate o pé e fala, tem tantas outras aí que eu vou achar aí, você fica aí com as... Mas depois que casou, não tem jeito mais. Depois que você casou com Cristo, não tem jeito mais. Ele não te abandona mais. Ele te aceitou e Ele vai viver contigo o resto do tempo agora. Se existe tempo, Ele vai viver contigo todo o tempo necessário. Então, o que a igreja está precisando hoje é ela compreender que ela está casada, que ela recebeu o anel de compromisso. Então agora ela começa a reinar com Ele aqui na terra já. Ela já está reinando com Ele. Não é que vai reinar lá, ela já está reinando com Ele agora. Aqui está o que eu estou tentando dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Amém? Por isso, quando o profeta estava lá, e o anjo veio e disse, eu vou te mostrar a primeira noiva. Aí ele começou a escutar uma música no compasso, né? Uma música celestial, e quando ele olhou, aquelas moças bem vestidas, naquele passo celestial, começou a aparecer, coisa mais linda, aquela igreja. Ele disse, essa aí é a primeira igreja, a igreja primitiva. Ele disse, agora eu vou mostrar a igreja dos últimos dias. E disse que de longe ele escutou o batido do rock, do pandeiro e toda aquela coisa, ele já começou a assustar. E quando ele olhou, ele disse que viu a coisa mais horrível, porque à frente daquela falsa igreja, estava uma bruxa. E bruxa significa feiticeira. E a maior feitiçaria que existe chama-se catolicismo. É ou não é? Porque quem consulta morto é feiticeiro. Quem pede intercessão de Maria, que morreu, e de João, e de Pedro, só feiticeiro. Quem intercedeu morto foi Saul. E havia uma feiticeira, uma bruxa, dirigida, sabe quem estava atrás daquela bruxa? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, e todos os demais, tudo no mesmo passo, vestido a mesma coisa. Vê se não é igual. Se veste igual, canta igual, faz igual, dança igual, pula igual. Quando Mambrana viu, elas estavam nuas, apenas como um tipo de uma folha de figueira cobrindo o seu corpo, estavam nua. Laodiceia cega e nua. A Bíblia diz que seria numa profecia que a igreja de Laodiceia seria uma igreja nua, fria, morna. Ela estava acabada, e Deus mostrou para o profeta a igreja de Laodiceia. Ele disse, meu Deus, todo o meu trabalho, toda a minha obra, todos esses anos pregando o evangelho, e ainda vou ver uma coisa tão imunda como essa. O anjo bateu e disse, não, espera um pouco, agora eu vou mostrar a verdadeira igreja que saiu de Laodiceia, a verdadeira igreja dos últimos dias.
E quando ele olhou, ele viu as moças mais bem vestidas, sobre o compasso da música, caminhando. Era algo tão especial, que comoveu o seu coração. Ele disse: irmãos, cada uma vestida na sua roupa de cada nação. Eu creio que o Brasil estava lá, nós estávamos lá, na visão de Deus, nós estávamos lá vestidos de acordo. Ele disse que aquilo era maravilhoso. Ele disse que aquele compasso veio e disse que elas passaram, olharam para ele assim como dando tchau, e começaram a subir, e foram subindo ao céu, enquanto que as falsas desceram no abismo. Eu estou lá. Eu não importa. Se Deus tem que partir pelo meio, arrebentar, não importa. Mas se nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Pela graça de Deus, nós vamos chegar lá. Amém. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, não outra semente, a semente de Cristo chegará à pedra de cabeça. Então foi prometido que a cabeça desceria. Por isso, quando você vê a mensagem no Monte Pôr do Sol, aquela nuvem, ao rosto de Cristo, aquilo foi a pedra de coroa, aquilo foi a cabeça descendo. O profeta diz que essa igreja, a semente de Cristo, ela receberia a pedra de cabeça. Ele não falou nem pedra de coroa, a pedra de cabeça. Amém. Louvado seja Deus. Ninguém tira isso de nós. Não pode apagar a chama que tem crescido no coração do eleito de Deus. Na verdade, essa Bíblia tornou nova para nós. Quem olhou aquela velha Sara, alguns anos atrás, diria: essa velha não tem mais nem força para caminhar, encurvada. Essa velha Sara, não, mas ali aquela velha estava escondendo uma semente preciosa. Havia uma promessa para a velha Sara. O diabo tentou levá-la, o diabo tentou matá-la por todos os problemas que vieram, mas havia uma promessa para ela. Quem viu o nosso povo alguns anos atrás diria: está acabado, não tem mais nada, pastor não dá conta mais de segurar o povo, a vaidade entrou, cabelo cortado, mulher pintada, todo tipo de coisa tem entrado. Não, existe uma velha Sara que guarda uma promessa de Deus. Graças a Deus, aleluia. Isso é verdade. Essa velha Sara não valia nada. Ninguém dava nada por ela, porque estava acabada. Mas Elohim lá do céu disse: vamos descer lá, Gabriel e Miguel, vamos descer lá. Tem uma coisa, eu vou descer lá com vocês, Gabriel e Miguel, só que vocês vão para Sodoma, viu? Vocês vão lá e vocês vão ser o corpo de Billy Graham e Oral Roberts, mas eu não, eu vou ser o Elohim. Eu tenho alguém especial que eu fiz uma promessa desde que saíram do mundo. Lá da terra dos caldeus, eu fiz uma promessa para eles, eu vou lá para cumprir a promessa que eu fiz para ele. Eu vou descer e vou falar cara a cara com meu servo Abraão, eu vou falar com a minha serva Sara. Ela não vai crer, mas eu vou convencer ela que ela vai ser mãe. Eu vou convencer essa igreja que ela é a esposa que vai trazer o filho da promessa. Quem diria? Quem poderia acreditar nisso? Quem poderia crer nisso? Quem poderia ver desta maneira? Mas quando Elohim desceu e olhou para aquela mulher, e ela estava acabada, o profeta descreve a Sara e Abraão, uma mulher velha, em alguns lugares com uma mulher desdentada, acabada, toda. Mas no olhar de Elohim, quando ele olha numa mulher, ele diz: eu vou recuperar essa mulher. Eu vou recuperar essa velha. Eu acredito que os velhos ossos começaram a ser transformados. Aquela velha pele começou a passar por uma transformação. Eu creio que em 28 dias havia algo ali que tomou lugar que jamais alguém poderia ter feito no seu próprio Elohim.
Por isso essa noiva, ou essa igreja, ninguém daria jeito nela. A mensagem de William Branham, sem o anjo forte, não levaria essa igreja no rapto. Mas havia uma promessa: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Esse era Elohim, que foi prometido para levantar essa igreja da sua velhice. Não tinha coragem de cantar, de orar, de jejuar. Estava acabado, o mundo estava matando o povo. Mas quando nós vimos a presença do Todo-Poderoso, nós tomamos uma vida diferente, uma força diferente. Por que Sara riu? Não, eu não ri não. A promessa era tão grande que ela disse, eu disse, não, há alguma coisa impossível para Deus? Por isso Jesus, sendo o Elohim encarnado, quando ele olhou para a samaritana, que ninguém dava jeito, ele disse, eu vou endireitar essa mulher. Quando ele encontrou a Madalena, ele disse, eu vou endireitar essa mulher. Porque ele gosta de endireitar o que está torto, viu, irmão? Ele gosta de pegar os casos mais difíceis. E ele gosta de deixar você preocupado. Lázaro morreu, deixa que enterre. Fulano está perdido. Não, deixe mais um pouco lá. Fulano está na lama lá. Deixe mais um pouco lá. Se ele é a semente, nós vamos lá. Nós vamos resolver o problema dele no dia certo, na hora certa, no momento certo. Deus faz assim porque Ele pega essas coisas mais difíceis e transforma. Então, o Jesus podia pegar uma pecadora e disse, eu vou transformar você. Vou fazer uma dama a partir de agora, viu? Raabe, eu vou pegar você que vende o seu corpo para tratar da sua família, mas eu vou pegar você, eu vou transformar a sua vida. E não só a sua, viu, Raabe? Vai lá, chama teu pai e tua mãe, que precisa de ajuda, põe dentro da tua casa, e eu vou destruir toda essa cidade aqui, viu? Eu vou mandar um terremoto aqui, não vai ficar uma casa de pé, somente a tua casa vai ficar de pé. Basta você colocar um cordão escarlate ali, que é o tipo do sinal, e todas as demais casas irão cair, mas a tua vai ficar de pé. E ela creu, e Deus mandou um terremoto pela boca dos mensageiros. Porque o que está destruindo o inferno agora não é o terremoto que está dando lá na China, no Japão. O que está destruindo agora as portas do inferno é o terremoto que sai da boca dos crentes, daqueles que falam pela palavra de Deus. O diabo está em apuro. Porque ele pensava que era só um Jesus. Depois virou 120. Depois virou 3.000. Aí tá, mata nas eras, passa todas as eras. Pegaram o irmão branco e pensou, é só ele. Aí manda um bêbado lá, para nós mata ele. Manda um bêbado, tira a vida dele. O diabo disse, agora, pelo menos a terra vai se aquietar. Porque é só ele. Mas quando ele morreu, ele já tinha soltado. Ele já tinha liberado o trabalho do Espírito Santo através de todas as nações. Em 1958, por aí, essa mensaginha estava voando da América para o Brasil, nas mãos de um missionário chamado Missionário Martim. Não havia ninguém aqui. Era um país de índios, era um país pagão, era um país que não havia a mensagem da hora. Mas uma pequena semente voou todo o oceano, baixou em Campinas, e dali essa sementinha começou a explodir para um lado, explodir para outro, explodir para outro. Em 1971, através do rádio, o pastor Joaquim coloca esse programa no rádio e explode essa mensagem, vai para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, e eleito salta daqui, eleito salta de lá, e vai indo, e hoje ela está no mundo inteiro. O diabo pensou que acabou com o William Branham, acabou com o corpo dele. Mas o que estava dentro dele não tem fim. O que estava dentro dele era o Espírito Santo. Por isso é que nós estamos tendo hoje essas coisas. Uma igreja que sabe aonde está parado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Nesses últimos dias,
a verdadeira noiva, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça. Se você rejeitar, até que Moisés, depois coloca uma foto da nuvem ali, tira uma da coluna de fogo, coloca uma da nuvem. Se você rejeitar aquilo, a cabeça, toda mulher que rejeitou a cabeça, o marido, ela era expulsa, ela era repugnada pelo marido. Quando a rainha Vasti foi convidada, ela tinha tudo para estar na festa do rei Assuero. Ela foi convidada e disse, não sinto de ir. Não acho que é bem assim não, obedecer o homem como deveria, obedecer o profeta, a mensagem, obedecer o pastor, obedecer o marido, não é bem assim não vou não. Nunca mais aquela mulher viu o rosto de Assuero. Ela foi expulsa, ela foi tirada. Ao rejeitar a cabeça, porque quem é? A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Amém? Se você rejeita essa cabeça, isso prova que você não tem submissão nenhuma, você não tem marido. Você não honra a palavra. Ele terá que procurar alguém que aceite, porque ele vem como cabeça. E ela será a super igreja. Amém? Quando é que ela será a super igreja? É quando a cabeça vier no corpo. Amém. Uma super raça. Por que uma super raça? Porque, irmão, você veio da igreja católica, batista, no mundo, você estava bebendo, mas você tinha uma semente lá que era de uma raça invencível. A bebida tentou te matar, o pecado tentou te matar, o mundão tentou te matar, mas lá tinha dentro de você uma semente que pertencia a uma raça que não podia ser vencida. E Deus sabia que um dia o sol brilharia nessa semente. E o dia que o sol batesse nessa semente, você não ficaria mais naquela condição. Você se levantaria. Jamais você poderia ser apagado ali. Aí está mostrando que essa super raça, não é porque nós cremos na mensagem agora e tornamos crente, não. É porque a semente que estava em nós só podia ser germinada com a mensagem nessas condições. Para resistir. Por que somos uma super raça? Porque essa raça, ela não é híbrida. E ela não é transgênica não, viu? Satanás não mexeu na natureza dela não. Satanás mexeu na natureza da denominação, da semente denominacional. A mulher hoje está tão fraca que não consegue se livrar de uma calça esporte. Ela não consegue viver mais sem cortar o cabelo. Ela não consegue viver mais sem se pintar. O homem não consegue mais viver sem ser um adúltero. O homem não consegue viver mais sem ser fiel à palavra. Mas essa super raça, ela começa lá da semente da alma, e quando a luz bate ali dentro, essas coisas todas não é nada para ele, joga tudo para trás e permanece fiel à palavra, porque é a raça da semente que está lá dentro. Vocês aí são plantadores, né, irmão Quintino? Inventaram uma semente aí que diz que o gafanhoto não come. Mentira. Não come aquele gafanhoto, mas vai vir outro que come ela. Mas veja que aqueles animais que tentaram destruir a árvore noiva, como o profeta pregou, eram 4. Ele foi mudando de fase, foi transformando. E ele roeu tudo, ele comeu tudo, ele destruiu tudo. Mas ficou um tronco velho lá que ele roía, e tentava furar, e o serrote dele não conseguia, e ele, cada folhinha que nascia, ele tirava fora, e brotava, ele tirava, mas havia uma vida que estava lá na raiz daquela árvore, que não tinha gafanhoto, não tinha pulgão, não tinha lagarta, que pudesse pôr fim àquilo. Estava esperando a chuva temporã e serôdia, estava esperando o dia quando Deus enviaria uma chuva
tão grande que afogaria o gafanhoto e daria vida para a semente que estava escondida debaixo daquele tronco. Por isso Simão Brana pregou: restauração da árvore noiva. Ninguém pode pôr fim a isto, porque na verdade a natureza é lá da semente. Você não pode ser outra coisa, viu, irmã? Eu não vou ser crente mais, eu estou cansado da igreja. Vai, o diabo te dá uma pisa lá fora, te pega lá, te esfrega no chão, aquela semente está lá dentro e começa a gemer. Oh Deus, tem misericórdia, tem que voltar para a igreja, eu não aguento mais, eu não durmo mais, eu não como mais, é pressão por todo lado. E Deus fala: você sabe o caminho de volta? Volta o quanto antes, que eu vou bater mais ainda, eu vou te pegar mais ainda. Mas aquela semente disse: mas eu vou achar o caminho de volta. O diabo pegou aquele gadareno e disse assim: eu vou te cobrir de demônio. Você vai beber, fumar, você vai fazer tudo que não presta. Outra coisa, você vai largar a sua família, você vai viver nas catatumbas lá, eu vou te cobrir. Mas a semente que estava dentro dele disse: não adianta. O dia que eu souber que ele vai passar aqui perto, eu vou descer desse sepultura aqui, eu vou encontrar ele. Eu vou encontrar. Veja a força da semente em um homem que tinha mais de 2.000 demônios aproximadamente. Mas a força da super raça que estava dentro daquele homem. E lá, quem sabe de cima, lá daquele cemitério, ele ouviu aquela multidão, e aquele demônio sabia quem era, mas aquela semente também que estava lá dentro também sabia quem era. As duas forças: eu vou, não vou, eu volto para a igreja, não, você não vai voltar, não, eu volto, não volto, volta, não volta. E aquela briga, mas vai rolando, chão abaixo ali, serra abaixo, e vai indo. Quando chega perto de Jesus, os diabos pedem água. Chegou perto de Jesus, os próprios demônios disseram: não precisa mais nada não, pode deixar, deixa essa semente nascer, volte para a igreja, eu vou procurar outro corpo, tem muito porco por aí mesmo, querendo beber, fumar, prostituir, não vai faltar corpo para nós, só manda nós entrar nele lá. Jesus disse: vai. O que Jesus quer fazer? Jesus quer libertar, Jesus quer te dar nova vida, Jesus quer te dar força para resistir ao mal. Ele quer te dar força para ser um verdadeiro crente. Quando chegou perto de Jesus, cadê o diabo bravo? Cadê o bêbado? Cadê o adulto? A Bíblia diz que ele estava sentado como um crente. Disse: Jesus, deixa eu continuar te servindo agora, não quero sempre ter mais aquela vida. Ele primeiro volta lá no sacerdote, lá, paga lá, e depois, né? Esse é o nosso Jesus. Mas sabe por que isso? Porque dentro de nós ele pôs a semente dele. É o que eu estava pregando esses dias, sobre a águia. A águia debaixo da galinha. A águia debaixo da galinha era a águia, não era? Aí o que o diabo fez? O diabo falou: eu vou pegar um ovo de um falcão, vou pôr debaixo da águia. Por isso nós estamos vendo as guerras que nós estamos vendo aí. Sabe por quê? Porque tem a águia que nasceu e tem o ovo do falcão que nasceu debaixo da águia também. Só que dá uma briga boa, né? Mas as águias de Deus, ela não se preocupa, a vingança dela é voar mais alto. É só isso. Então vamos terminando aqui. Então ele diz assim: olha, uma super raça, à medida que se aproxima dele, na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Amém? Serão tão parecidos. Você lembra do Joãozinho que não tinha visto espelho lá? Lembra, né? Todos vocês lembram nunca tinha visto espelho? Sobe a escada, dá de cara com um espelhão lá, grande. Quando ele olhou, interessante, parece comigo, né? Ele nunca tinha visto o espelho, parece comigo. Mas ele disse que a avó e a mãe estavam lá atrás olhando. O que ele vai fazer? Aí disse que ele levantava a mãozinha, o outro levantava também.
Você já viu os canários brigar com o espelho? Quantos já viram aí? Briga até cansar, e não descobre que é um espelho. Mas o Joãozinho é mais inteligente. Ele levantava a mão, o Joãozinho também, até que ele deu um grito, olhou, mas esse sou eu. O profeta diz, quando você encontra Cristo, quando você torna a imagem, você olha na palavra e diz, não, mas esse sou eu. Esta sou eu, esse sou eu. Porque nós tornamos parecido com Ele. Amém? Parecido. Isto acontece para que sejam unificados com Ele. Se nós entendermos a unicidade, nós vamos entender a união entre Cristo e a sua igreja. Vamos entender a união entre o Filho do Homem e um Filho do Homem. Nós vamos entender essa unidade. Eles serão um. Você é um com Cristo. Amém? Nós somos um com Cristo. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não pode produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Essa mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Mas a noiva, ela é de uma semente limpa, perfeita, pura. Ela não pode ser híbrida. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dado uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir. Então você tem que voltar no princípio. Para que era Eva? Para reproduzir a palavra, a semente de Adão, não é? Para reproduzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu por meio da hibridização, ela o fez morrer. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada, foi dada uma noiva, como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu no concílio de Nicéias. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Você negar o marido, você está morta, irmã. Porque nós somos a expressão dele. A nossa vitória é porque somos casados com ele. Quem é você? Se eu mostrar minha certidão de casamento, o seu marido, eu sei que seu marido é poderoso. Nós estamos casados com ele, e quando o diabo vê a certidão de casamento, ele teme, ele não vai mexer com nós. Lembrando que leva um choque de 10.000 volts se tocar um desses escolhidos. Deus, agora veja bem aqui, Deus presenteará Cristo com uma noiva querida. Você não está feliz por isso? Deus, é Ele que vai dar você, é Ele, Deus que escolheu você. Presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dele será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Olha, então, não é a mesma coisa? Essa palavra que veio a nós é para que ele mesmo seja manifestado. Ela é Cristo. Deus manifestado.
Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9,6. Ele cumpriu, naquela ocasião, tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Amém. Glória a Deus. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Tem que existir isso agora. Casamento. Ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela recebe. Não rejeita. Ela recebe. Amém? Ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. Esse aqui é ele escrevendo para você, viu? A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Por que ela tem a mente de Cristo? Porque a cabeça desceu. Você já viu a mente no ombro? Você já viu a mente no braço? Você já viu a mente nos pés? A mente está na cabeça ou não está? Ele está escrevendo que ela tem a mente de Cristo, porque ele desceu como cabeça, então agora ela tem a mente dele. Por isso agora ela é a igreja palavra, noiva palavra, porque agora ela só faz o que agrada o marido. Amém. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Quem é que tem o assim do Senhor? Ela. Essa carta é para dizer que você, irmã, tem o assim diz o Senhor. Ele está te dando autoridade, autonomia para trabalhar, expulsar demônios, curar os enfermos. Está te dando a igreja autonomia para exercer o seu ministério, porque ele está dentro dela, retribuindo a ela, por ela ter aceitado a ele. Você agora tem o assim diz o Senhor. Você tem que usar essa força que Deus tem te dado. Nada deve temer, nada você deve temer quando você sabe quem você é. Ela tem o assim do Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como a semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Ninguém. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Ele não completou. Resta um pouco ainda para ser completado, e ele sabia disso. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá, através da noiva, essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Olha, irmão, a carta continua. Vocês podem ver isso aqui na mensagem de Pérgamo, na Zera da Igreja, na página 148. Em casa, leia, porque o tempo não nos permite. Mas é tremendo. Ele está te dando uma carta de autorização
Em outras palavras, ele está te dando o atestado de casamento para você. Isso aqui é um atestado de casamento para que você, a hora que você precisar, diga: não, eu sou casado assim. Irmão Brandi, se uma mulher casada, usa uma aliança. E nós temos uma aliança, o nosso testemunho, de que nós temos um cabeça a quem nós podemos obedecer. Essa é a carta que Deus está dando para a igreja de autoridade, para que você saiba que você não é pouca coisa, você é uma super raça, você é a semente original, você é o trigo original, o grão original, você é o cumprimento das promessas, você é tudo que nós nunca imaginávamos. Por isso aquela prima órfã, quando o fazendeirão chegou lá, filho do fazendeiro, filho do dono do patrão, um grande homem, rico, e chegou lá naquele lugar e foi encontrar aquela menina lavando louça, separada, pé descalço, toda maltrapilha, lavando louça. Ela nunca imaginou que os olhos daquele rapaz iam ser atraídos por aquilo que estava atrás do véu, porque na frente estava uma roupa suja, pé descalço, unhas mal feitas, lavando louça. Quem que poderia ver? As primas ricas estavam lá todas bem vestidas, mas aquele moço, Cristo, ele não veio buscar qualidade externa. Cristo veio buscar um caráter que está escondido por detrás deste véu, sofrido, velho, acabado, sofrido, mas atrás existe um caráter. Quando ele olhou para aquela moça, ele não olhou a aparência, ele disse: essa moça pode ser uma verdadeira esposa. Ele nem procurou namoro, irmão. Falou: nem precisa, eu já conheço, só em olhar eu sei que está tudo bem. Sabe o que ele falou para ela? Casarás tu comigo? O que ela falou? Igual Maria. Como é que pode ser isso? Eu, uma pobre? Maria também falou: como é que pode? Eu não conheço varão? Aquela prima disse: como pode? Eu não sou nada, eu sou apenas a faxineira da casa, eu que lavo os banheiros, eu que lavo a louça, eu que arrumo a casa. Olha, tantas moças muito mais bonitas, muito mais bem vestidas, logo eu. Não é o que você está pensando agora também, irmã? Você não vale nada, você está maltrapilha, você está acabada. Olha como você está sofrida e sofrido, irmão. Olha o trabalho, olha os calos nas mãos, olha os problemas. Mas não olhe para o exterior. Quando ele vem, ele olha o que está por detrás deste véu. Ele olhou e disse: se você casa comigo, ela disse: mas não é possível que essa promessa é para mim. Você está falando a verdade? Sim, eu vim para encontrar uma esposa, não encontrar uma boneca, não encontrar um manequim, não encontrar uma princesinha. Porque se eu viesse buscar uma princesinha, eu teria que trazer lá, arrumar lá umas 10 empregadas para o meu palácio. Eu quero uma esposa. E você, eu sei que você é trabalhadeira, é fiel, você não está misturada com as primas, dançando, falando da vida alheia, dizendo o que não pode. Então eu quero alguém como você, que não esteja misturado. Ela disse: se é verdade, eu aceito. Ele disse: então, feito o trato aqui. Estamos casados pela palavra. Daqui 1 ano, eu venho te buscar. Palavra de noivo, palavra de esposo, palavra de crente verdadeiro. Não é esses crentes namoradeirinhos que pegam uma mocinha, namora com ela semana, 2 e 3, arruma outra. Não, aquele era Cristo. Mensagem, o 6º selo, o profeta fala. Aquele era Cristo. Ele não namorou contigo para te enganar, não. Ele veio e te fez uma promessa de casamento a você. E agora ele vem para buscar uma mulher que ele sabe que está esperando por ele. É sua palavra e é sua fidelidade por ele. Continue trabalhando, irmã. Continue trabalhando, irmão. Fazendo o seu crochêzinho, a sua roupinha ali, preparando o vestido, que no dia certo você vai receber as críticas, como nós estamos sendo criticados agora. E tantas coisas sombras que jogam sobre nós, do que Deus tem aberto nesses últimos dias. É claro, quando aquela menina chegou lá o dia, logo de manhã,
ela não tinha ninguém para ajudar ela. Ela teve que ir diante do espelho, sozinha, pentear o cabelo. Naturalmente tinha um cabelo comprido, porque ela estava representando a igreja, né? Preparando, foi lá, colocou o vestido. Você já imaginou a cara daquelas primas olhando para aquela menina vestida daquele jeito, irmão? O que eles iam dizer? Sua boba, ignorante, vocês estão loucos. Isso aí não tem cabimento nenhum, jamais. Para começar, cadê o noivo? Mas ela já estava vestida. Vocês notaram? Que para ela não importava a presença física do noivo. Para ela o que importava era a promessa que o noivo tinha feito, que voltaria para pegar. Nós estamos vestidos de noivo agora, casado. Não importa se nós não estamos vendo ele não, mas no momento certinho, estabelecido por ele, acontece. Viste o vestido. Não espera o barulho da carruagem para você se vestir não, viu? Porque quem vai esperar o barulho da carruagem é as vizinhanças. Que quando ela escutar o tropel da carruagem, vai vir, me ajuda aí, me ajuda a costurar meu vestido aqui, me ajuda. Não, minha filha, todo pano que tinha, tudo que eu podia fazer, eu gastei no meu vestido, eu me preparei, não sobrou nada. Se você quiser, vai comprar pano lá na loja lá e fazer o seu vestido, porque o que tinha só deu para fazer o meu. O resto da história vocês conhecem. Passou a crítica, passou a zombaria, de repente, Mombrana disse, faltando 5 minutos. Porque, quem sabe, as primas nem escutou nada, irmão. Mas quando faltava 5 minutos, ela disse, eu já estou escutando. As primas diziam, eu não estou escutando nada, tanto barulho de gado no pasto. Não, mas eu estou escutando um barulho diferente. Eu estou escutando um barulho que é exatamente uma carruagem. Amém? Eu estou escutando o barulho. Mas não se preocupe não, viu, irmã? Terremotos, nuvem, todos os sinais, não se preocupe. Se você tivesse vestido de noiva, não se preocupe não. Simplesmente diz, não, esse barulho aí é maravilhoso. Mas para as virginessas é um barulho terrível. Porque perderam a oportunidade de se vestir, de adornar como deveria. Mombrana, quando faltava 2 minutos, ele apontou lá a carruagem, os cavalos brancos, marchando, a poeira para trás. Sabe o que o noivo fez? Ele nem sequer cumprimentou as virginessas, ele falou assim, pula aqui, já parou bem na porta ali, né? Pegou ela pelo braço aqui assim, já é dele mesmo, né? Já é dele mesmo. Pegou pelo braço, jogou em cima assim, e foram os dois. O que é que nós estamos querendo? Deus não está provando isso para nós aqui? Vamos ficar em pé? É muita coisa, irmão. O tempo não nos permite. Me mandaram mensagem aqui. Aqui nós temos... deixa eu ler aqui essa Bíblia. Que mandaram aqui. Isaías 54. Versículo 5, vamos ver aqui. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Quem que é o teu marido? Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém? Isaías 54, versículo 5. Amém. Graças a Deus. Olha, foi mudado o servidor da nossa transmissão, e vocês que estão nos ouvindo, eu sei que são muitos, não puderam comunicar a sua audiência, mas Deus abençoe vocês. Foi boa a transmissão, deu para transmitir. O importante é que vocês ouviram bem, mas nós estamos mudando o sistema e os jovens estão trabalhando para melhorar, e hoje não foi possível aqui, apenas o irmão Vicentinho e a irmã Marta, de Nova Erechim, conseguiram comunicar hoje. Que Deus abençoe. Amém? E os que não puderam, Deus viu
vocês nos acompanhando. Agora, estamos abençoados? Amém. Agora, vamos perguntar aqui, antes de nós orar pelo pão, tem alguém desviado que quer mostrar que você é uma super semente, quer vir para o altar? Tem alguém que está fora, que quer vir para o altar e dizer assim, não, eu sou uma super raça, eu tenho uma semente, eu creio. E eu creio que Deus é poderoso e Ele vai me dar essa força. Tem? É a irmã Fia aqui na frente. Tem mais alguém que disse, não, eu estou aqui, eu creio. Tem mais um irmão, está vindo aqui, tem assistido a igreja, está procurando servir o Senhor, está aqui. Tem mais alguém que quer fazer esse número? Não, a partir de hoje eu sou uma super raça, há uma semente em mim, nada vai segurar. Mais um casal. A irmã Valdirene deve estar satisfeita, né? Os demais, a outra irmã ali também está satisfeita. Amém? Está lá, irmã, está satisfeita? Vocês creem que nós somos parte dessa super raça? Quando você levantar a mão, você tem poder para parar o sol. Você tem poder para abrir o mar. Você tem poder para parar a tempestade. Foi o que Deus prometeu para nós. A rainha Esther disse, não haja morte mais para os judeus. Nenhum judeu morreu mais sobre aquilo. E vocês vão erguer a mão agora para o altar. E vocês vão deter a morte que tentou pegar os seus entes queridos. Nossos irmãos, tem 4 vidas aqui no altar. Vocês vão erguer a mão pela fé agora. Vocês vão deter a morte que tentou destruir a vida desses jovens, destas jovens. Aleluia! Nós temos que gritar bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a super raça. Nós somos a super igreja do Senhor. Nós somos os escolhidos do Senhor. Ninguém apaga a nossa fé. Ninguém tira a nossa vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem sabe aí na sua casa, irmã, você precisa de uma vitória. Onde você estiver aí, onde a minha voz estiver chegando aí, você vai crer, levante sua mão. Você pode parar a tempestade, você pode parar a morte, você pode parar a doença. Já tivemos testemunho de canceroso ser curado. Você pode agora receber a vitória que você precisava, a cura, a ressurreição que você estava esperando na vida do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu genro, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu parente. Seja um Abraão agora de mão levantada, interceda por Ló, que ainda está imbuído em Sodoma. Não cairá fogo enquanto ele não sair dali. Não haverá rapto enquanto a igreja toda não se reunir em volta da palavra do Senhor. E agora nós ordenamos em nome de Jesus Cristo que essas vidas sejam libertadas, que o poder da morte, da bebida, do vício, do pecado, da ignorância, da incredulidade caia por terra nesta hora. Não admitimos mais a enfermidade. Nós ordenamos que essas vidas sejam libertadas. Aqui está a esposa do Cordeiro. Aqui está a esposa de Deus. Aqui está a esposa do Senhor dos Exércitos. Aqui está a comissão final, a voz final, prometido para esses últimos dias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode voltar, irmãos. No nome de Jesus, vocês vão confessar a vitória. Nada vai tirar essa vitória de uma semente eleita. Tudo é possível, somente crer.
Nada detém a oração de um justo. Você pode pedir metade do reino que o teu marido te dá. Cristo é o teu marido. Aleluia. Estamos abençoados pela graça de Deus. Nós vamos para a comunhão, sem pressa, porque amanhã é domingo. Alguns obrigatoriamente terão que trabalhar, infelizmente, né? Mas a maioria estarão de folga, então não tenha pressa para tomar da comunhão. Nós vamos continuar cantando, vamos continuar na presença de Deus, num lugar melhor do que aqui. Sua casa é muito boa, mas aqui é melhor. Porque aqui você não tem que trabalhar, você está aqui para adorar o Senhor, para agradecer por todas as vitórias, né?